Ô, Gui, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu até te mandei uma mensagem. Eu pensei o Campeonato Brasileiro e dividi ele em 5 pacotes, tá? E até fiz umas imagenzinhas que eu vou botar na tela, mas eu coloco na tela, que é a minha opinião, e aí passo para você e você diz o que você acha. O que eu fiz? Separei os times realmente em times que, para mim, disputarão o título efetivamente, são postulantes a título. Esses vão brigar pelo título. Esses outros aqui no segundo pacote vão brigar por uma vaga de Libertadores. Um terceiro pacote, e aí eu não digo nem que são times que vão brigar por uma vaga de Sul-Americana. Eu acho que são times que, no máximo, chegarão a uma vaga de Libertadores. Porque brigar é pelo título e pela Libertadores, para mim. A vaga de Sul-Americana é para quem não conseguiu essa merda aí e ficou ali na sequência. Então, né? Um quarto pacote que eu ainda consegui enxergar, eu falei, porra, esses aqui eu não consigo colocar junto com aqueles ali. Eu chamei de limbo, que são times que vão acabar o campeonato no limbo. O que significaria isso? Times que vão flertar com rebaixamento ou que podem também estar tentando beliscar uma vaga de Sul-Americana. Então, no final do campeonato, eles vão ficar ali entre a Sul-Americana e o rebaixamento. Alguns deles vão até beliscar as últimas vagas de Sul-Americana, mas não vejo como postulantes ao rebaixamento, não. E, por último, os clubes que eu acho que vão disputar para não cair a brincadeira. E aí, já de cara, vou botar aqui, deixa eu tirar essa arte daqui para colocar. Para mim, postulantes ao título, né, são. Ano passado eu falei que os postulantes ao título eram o Palmeiras e o Fluminense. Um ganhou o Brasileiro, o outro ganhou a Libertadores. Então, galera que torce aí para esses times que estão na tela, pode começar a comemorar, na minha opinião. Palmeiras, o Inominável e o Atlético Mineiro. Antes de passar o Galo, né? Antes de passar a bola para tu, deixa eu explicar quais foram os critérios que eu utilizei. Eu não pensei muito em momento do time, não. Momento atual do time, não, tá? Dos times, não. Por quê? Porque é um campeonato muito longo, né? Tem times aí que vão se adaptar melhor, que vão melhorar, que vão piorar. O segundo turno é completamente diferente do primeiro turno, é uma correria mais braba, times que começam a sair das outras competições e dar atenção ao Campeonato Brasileiro, times que começam a se ver ameaçados realmente por rebaixamento, começam a jogar cada jogo como o último da vida. Então, tudo que a gente sempre fala aqui. Né? Então, o que eu fiz? Eu me baseei muito nos elencos, tá? Me baseei muito nos elencos para fazer essa ideia aqui. E aí, para mim, Palmeiras, o inominável Atlético Mineiro, ele, assim, tem um abismo com relação à qualidade de elenco e quantidade, inclusive, de bons jogadores desses três times aí, para mim, para todos os demais. Eu passo para tu. Você acha que seriam esses? Tá faltando alguém? Tem alguém que você tiraria daí? Estamos falando aqui daqueles times, dos times que eu acho, que a gente acha que serão, um deles será campeão ao final da brincadeira. Eu acho que em termos de considerar, né, candidatos a título, André, eu também privilegiaria Palmeiras Inominável e Atlético Mineiro. Acho até que o Internacional, apesar de estar vindo numa pegada ruim, vai entrar nesse bolo, pela força de elenco que tem e tudo mais. E venceu hoje a duras penas aí o Bahia, até na estreia, mas que o Inter vai ter um movimento parecido até com o que o Botafogo teve no ano passado, de começar a construir um time durante o Brasileirão, contra todos os prognósticos. Acho que todo ano tem alguma coisinha assim, né, a gente vê no Brasileirão. Ainda dentro disso, eu acho que tem que se levar em conta também uma questão que é importante relacionada aos protagonistas desse Brasileirão, porque a gente vai ter uma Copa América que vai desfalcar os principais clubes que, enfim, realmente fornecem jogadores para essas seleções sul-americanas. Da rodada 13 à rodada 18. E aí o São Paulo é um desses, a gente vai falar até no outro pacote, mas o Flamengo vai sofrer isso, né? Tem a Arrascaeta, De La Cruz, uma galera importante, também da própria seleção brasileira. O Palmeiras também sofre, mas menos ainda do que o Flamengo. Enfim, a gente vai ter algumas questões aí durante esse Brasileirão que vão nortear o que a gente vai esperar desses clubes. Mas eu acho que é mais do que justo considerar os três. Eu ainda colocaria o Inter também como os principais players desse campeonato.
Beleza, beleza. Eu até quando eu faço, assim, não acho nenhum absurdo colocar o Inter nesse pacote aqui, principalmente quando a gente olha para elenco, e é muito bem citada a questão da Copa América. Não levei em consideração, não. É verdade. Né? E a gente sabe que essas outras competições, Libertadores, daqui a pouco vai ter Copa do Brasil, já tem a Copa do Brasil, mas para esses principais times aí, quem entra já nas fases mais agudas, né? Na próxima fase já, né? Porque as primeiras fases já passaram, haverá times que vão colocar times mistos e tal no próprio brasileiro para estar nessas disputas. Isso acontece todo ano. Né? Então, tem alguns times até que já. O próprio Cruzeiro, como o Botafogo vai jogar amanhã, ele já foi eliminado da Copa do Brasil, né? Sim. Vergonhosamente. Então, mas vamos lá, vou puxar aqui o segundo pacote, então, que aí sim foi onde eu coloquei o Inter. Você falou, você bem falou também o Inter que já ganhou agora, e você falou as duras penas. Vou te dizer, não sei se você assistiu a partida. Eu, naquele meu formato de ver jogo, né? Boto o jogo ali e fico fazendo outras coisas, mas prestei um pouco de atenção no jogo, até porque eu estava querendo dar uma olhada no Inter mesmo. Né? E no próprio Bahia, que é uma SAF do Grupo City, investiu. Achei que, porra, o time do Bahia não está de bobeira, não é postulante a título, né? Não sei, mas não está de bobeira. Né? O time do Bahia fez uma partida bastante consistente. O Inter ele estava com alguns desfalques importantes na partida de hoje. Alan Patrick não jogou, Ener Valencia não jogou. Então, assim, jogadores que talvez fizessem com que a partida fosse mais fácil do que foi. Mas foi um jogo muito disputado, nem foi um jogo bom, não. Eu fico puto é que a transmissão fica tentando vender que o negócio tá lindo e maravilhoso. Acho que não precisava disso, né? Mas tudo bem. Pouquíssimos jogos dessa primeira rodada vão ser realmente bons, André. A verdade é essa. Pois é, a expectativa não é para isso, até porque é o começo da brincadeira, da caminhada. É óbvio que os times vêm dos estaduais enfim, tudo mais. Mas o Inter, para mim, é um time que está aqui nesse pacote. Inter, botei o Grêmio também, né? Ano passado, o Grêmio fez uma competição muito boa, conseguiu ir para a Libertadores direto na fase de grupo. Haverá aquele que vai falar, pô, mas o Grêmio tá igual o Botafogo, já tomou 2 porradas. Como eu falei, eu não levei muito em consideração o momento, eu levei em consideração os elencos. E aí eu coloco aqui o Grêmio, o São Paulo, o Inter e o Fluminense. O Fluminense, por exemplo, aí passa a palavra para você ver se você concorda com isso aqui. Para você, o Inter não estaria aqui, já estaria um passo acima. Se você coloca mais alguém aqui, ou se você tira um dos outros três, mas com relação ao Fluminense, o Fluminense se reforçou, né? Eu ano passado coloquei que o Fluminense disputaria título, né? Enfim, foi campeão da Libertadores. Em algum momento privilegiou essa competição e deixou o brasileiro um pouco de lado, né? Mas se reforçou, só que o Fluminense já tem uma característica de ter jogadores mais velhos, e aí é um ano a mais para esses jogadores. Né? Além disso, o Fernando Diniz, também, que fez um trabalho muito bom ano passado, ele começou a ter uma certa dificuldade com relação à alteração tática. Essa é a minha opinião. Os adversários, e aí eu falo muito isso quando eu comento o segundo turno do Botafogo e o primeiro turno do Botafogo no ano passado. Os adversários entenderam o esquema tático, marcaram e você não conseguiu. O Botafogo não saiu, não conseguiu ter alternativa. E o Fluminense, apesar da qualidade do jogo dos seus jogadores, ele também sofre um pouco com isso, fora aquela loucura de Fábio tocando bola para zagueiro, tocando bola para Fábio, mas aí cada um com seus problemas. Por isso que eu puxei o Fluminense nesse ano para um pacote secundário aqui, mais que de disputa. Isso aqui é o seguinte: quem está disputando para a Libertadores pode ser campeão também. Isso aí, até porque tudo que a gente falar aqui pode não acontecer nada. Isso aí é só uma expectativa. Fala, Tug. Eu faria acho que só uma pequena mudança nesse grupo, porque eu tenho visto o Fluminense atuar nessa temporada com um elenco mais envelhecido, uma defesa também que tem sido pior do que a do ano passado, especialmente depois da saída do Nino. Eu até incluiria o Atlético Paranaense como um time mais confiável, né, após a chegada do Cuca e tudo mais, em termos de rendimento de futebol e potencial que o elenco pode oferecer.
acho que o Fluminense vai ter muitos problemas em termos de jogadores que já têm uma certa idade, de um jogo que já está mais batido e tudo isso que eu acho que vai dar uma descida, mas em termos de considerar, né, como um potencial clube que vai à Libertadores, sem dúvida, porque é o atual campeão da Libertadores até, né? Não podemos tirar isso do contexto. O Grêmio também é sempre um time muito forte para brigar em cima, tem o apelo de ser um mandante ali, que realmente é muito competitivo, tem boas peças, o Renato Gaúcho também conhece muito bem o entorno todo. São Paulo não tem ido bem, não tem jogado bem, eu também talvez poderia tirar o São Paulo daí, mas tem do que tirar no elenco, né? Se o Botafogo tiver uma crescida que a gente espera do Arthur Jorge, ele pode facilmente até adentrar a esse seleto grupo. Mas não é só porque a gente quer, é o que a gente sempre fala aqui. Pelo que o Botafogo vem jogando, pelo que vem apresentando, e, enfim, toda a questão de planejamento de futebol, é difícil realmente considerar algo, assim, voos maiores nesse Brasileirão, André. Muito bom. É bom porque você, assim, a proposta que eu trouxe aqui, eu expliquei, né? Eu me pautei muito na questão dos elencos. E aí você traz o papo do momento também, dos times. Então, a gente que se completa aqui Exatamente. E assim, na até porque análise. se for falar em termos de momento, o Internacional, que eu É, coloco até como Grêmio. postulante a título, ele não estaria nem na Libertadores, É. porque foi eliminado na semi do Gauchão, vem de uma atuação ridícula contra um time boliviano que no Beira-Rio foi um 0-0, um time que nunca tinha disputado uma competição internacional, então não está indo bem. Mas eu vejo potencial, vejo potencial. Mas se a gente fosse se basear só no momento também, a gente ia botar lá um pacote postulante a título e quase todo mundo postulante a rebaixamento, que ó, o Inter tá Exato. mal, o Grêmio tá mal, São Paulo tá mal, o Botafogo péssimo, o Vasco perdeu pro Nova Iguaçu, e por aí vai. Então, por isso que quando eu comecei, eu falei, vou me pautar mais nos elencos. Mas muito bem, você tiraria o São Paulo daqui e botaria numa terceira página, é isso? Eu acho que o Bravo Carpini não vai durar muito no São Paulo, não tem É. conseguido fazer um jogo mais vistoso. O São Paulo ainda não tem um estilo de jogo, uma identidade que você fale, pô, dá para confiar nesse time. Mas tem ótimos jogadores, um time que tem o Lucas, o Caleri, né, o Pablo Maia, jogadores que são convocados até. Vai sofrer na questão da Copa América, como falamos, porque tem Arboleda, Pablo Maia, uma galera aí espalhada Rames pelos Rodrigues. times que vão disputar, o próprio Rames, né, como você me falou, enfim, uma série de jogadores que vai realmente atrapalhar esse fluxo, porque são cerca de 9 rodadas que a Copa América vai desfalcar os times. Então, isso, dentro desse cenário todo do Brasileirão, é um desafio, cara. Eu confesso que eu não você falando aqui, eu lembrei dessa que eu já tinha lido, ou alguém já tinha me falado dessa questão da Copa América, mas eu nem levantei essa bola. E um dado interessante é que até durante o jogo contra o Inter, a Renata, né, que é a narradora lá, ela que estava narrando o jogo, e ela puxou o papo e foi uma informação que eu não sabia. Eu sabia que iam aumentar, né, ia aumentar a possibilidade de você ter jogadores estrangeiros no seu time nas partidas, mas eu não lembrava quantos jogadores que podia e para quantos que iria. E ela falou que agora podem 9 jogadores Isso numa aí. partida estrangeiros. E aí esse impacto da Copa América, né, ele vai ao encontro exatamente dessa questão. Por que, que a CBF, né, mudou esse item no regulamento geral? Exatamente porque os clubes têm investido muito no mercado, principalmente sul-americano. Então tem alguns clubes desses de primeira linha aí que vão disputar, seja Libertadores ou a próprio título, que tem bastante. Não é só jogador que vai, como você falou, para a seleção brasileira. Até para a seleção brasileira não são muitos, não, mas no mercado sul-americano aí, Colômbia, Muitos Equador, agora. Uruguai, Venezuela Argentina. até, André, o Pois é, Savarino. Botafogo E tem. tem o Ferrarese no São Paulo também, é da Venezuela, a Arboleda, que é do Equador. Enfim, realmente, até essa Borrego mudança aí. no regulamento faz com que você
vá pinçando vários jogadores do mercado sul-americano, até norte-americano também. O Criciúma tem o Trauco, lateral que é da seleção peruana. Então, enfim, tem para dar e vender aí. Boa, Gui, ó, vou dar uma moral Jacob pra Montes, não podemos esquecer, que aí já é da CONCACAF. Eu vou dar moral pra tropa. Porra, que bela lembrança. Vou dar moral pra tropa e a gente vai pro próximo pacote aqui, para continuidade aí da discussão. Lembrou meus bons tempos de figurinha, rapaz. Saudades. Bons tempos, realmente. Também já fui dessa vibe. O Guilherme tá aqui, ó. Guilherme, Botafogo faz no máximo 50 pontos nesse campeonato. Cara, meiozão de tabela, né? Ali, 10º lugar, mais ou menos, 8º. Pois é, vamos ver, vamos ver. Aninha, boa noite, André Gui. Pablo Ana aí, pingado on. Ó, o cachorrinho dele lá. Eu vi vantagem. Muito bom. Aninha, grande Pablo Vaqueiro. E agora a gente conhecendo aí o filhote lá, o pingado. Show de bola. Aqui são 4, Kaiser, Maxi, Maria e Johnny. Kaiser fez o gol do Criciúma, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Bem lembrado. Belos nomes, belos nomes. Aqui são 6, tem o 7º que está olhando para a gente lá. Na verdade, são 9, se eu pensar a vida inteira. Tem 3 lá de cima já. A Fogosa, o Rafael e o Folgado olhando lá de cima. E aqui tem os outros 6 que você já conhece. Vou continuar aqui, senão eu começo a ficar triste, porque eu me lembro do Rafaelzinho. Fala, André, o cenário está extremamente desfavorável para nós, porque o time pior que fraco é sem raça. Eu concordo em gênero, número e grau, Guilherme. O jogo que eu estava vendo, Inter e Bahia, estava bem meia boca, mas os caras estavam correndo, meu irmão. Todo mundo ali correu mais do que o jogador do Botafogo, que corre mais. Qualquer jogador que estava naquela partida ali estava mais efetivo. E aí vai começar aquela resenha, André. Ai, mas tem a Libertadores no calendário. O Botafogo não vai conseguir ter a intensidade nesse começo. Palmeiras, inominável, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, tá todo mundo na Libertadores. Mas eu concordo com você. As desculpas, elas já estão prontas. Todas. A gente repete aqui. Tem gente com a pachorra de falar que que 2024 é um ano só preparatório para ser campeão em 2025. Quando chegar em 2025, começar a dar errado, aí vão falar outra história. E assim vai. Nessas 2 últimas semanas a gente já viu que a derrota na estreia era boa para tirar a pressão da estreia do Arthur Jorge. Aí também, depois da derrota em Quito, falando que o Botafogo traz na bagagem coisas muito boas para a sequência. E assim por diante. A próxima é que o 3º lugar na Sul-Americana é até melhor do que se classificar, porque você vira favorito na outra competição. Cara, as narrativas vão entrando em mutação para você que gostam de fazer de otário, comprar e abraçar essas narrativas. Aí depende de você comprar, né? Exatamente. É isso que a gente fala aqui todo santo dia e que as pessoas não gostam, não. O que é interessante é que quando o Botafogo perde, se você pegar aí o Botafogo, LDU e Botafogo, que o Botafogo perdeu agora, né, tem 19 mil visualizações no pós-jogo. Fazer o quê? Quando o Botafogo perde, aí as pessoas se lembram de dar uma olhadinha no que é a realidade. Aí passa um dia, 2 dias, volta todo mundo para Nárnia. Vou fazer o quê? É isso aí. Grande Alexandre, boa noite, André e Gui. Não poderia deixar de estar aqui com vocês em pleno sabadão, cumprindo a escala. Por isso vocês são diferenciados. Estou aqui molhando a palavra e ligado na live. Valeu, meu amigo Alexandre. Pois é, culpado. Aqui, cara, a gente tem compromisso. Enquanto a gente se prestar, né, a fazer esse papel que a gente faz, de estar falando sobre Botafogo, e aí, assim, as pessoas já conhecem a forma como a gente faz e o modelo, né, de live pré-jogo, de live pós-jogo, principalmente, tem o aí sim. Então, hoje a gente já tem essa escala praticamente definida, e as pessoas ficam aguardando, na expectativa. Eu não vou simplesmente não fazer, sumir. Quando a gente tem algum imprevisto, a gente procura avisar,
né? Até porque também prioridade da vida da gente esse ano não vai ser como ano passado. No passado eu deixei de ir em festa de aniversário de família, eu vim embora de festa de aniversário de família, que pô, antes de cantar parabéns, não, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ver o jogo, tenho que fazer a live. Esse ano a gente vai fazer diferente, mas a gente vai avisar. Hoje a gente está aí com vocês, rapaziada. Obrigado, Alexandro. E o Alexandre Menezes, que está lá com a gente no grupo do WhatsApp, né? Bastante operante lá no grupo. Papeta e Cíntia, hoje vamos para mais 38 rodadas do desagradável trem fantasma chamado SAF Botafogo. Por aí, compadre. O Leonardo tá bolado com a Série B. Cara, já no próximo pacote aqui vocês vão saber a minha opinião com relação a spoiler, principalmente, dando um spoiler, principalmente com relação ao que eu acho que o Botafogo vai fazer nesse campeonato. Grande Eduardo na área, o gringo ficará falando um monte de marola o campeonato inteiro. Vai, Eduardo. Por quê? Porque mais interessante, né, tirar o foco do que realmente deveria ser de interesse do torcedor é falar qualquer merda, é falar qualquer coisa que faça com que as pessoas não percebam como tá fraco, como tá ruim, como é um absurdo você, pelo segundo ano, ficar de fora das finais do Campeonato Carioca, praticamente eliminado da Libertadores. Mas, enquanto isso, as pessoas estão torcendo para ele lá nos processos que agora estão, inclusive, com a polícia. Fazer o quê, cara? Fazer o quê? Isso é método, a gente fala aqui. Não fui eu que inventei isso, não, cara. Eu só não me deixo levar. Vamos nessa. Ó, o Walter aí, ó. Walter Ego, porra, aí eu gostei. Boa, essa foi legal. Essa foi legal. Eu gostei. Boa noite, sou de BH, torço pro Galo. Alô, a gente gosta muito do Galo, cara. Meu amigo Luiz Sérgio, Galo doido lá, inclusive deu as dicas aqui que eu vou falar daqui a pouco, quando a gente começar a falar de Cruzeiro e Botafogo, sobre as peças aí do Cruzeiro, que é também aí de BH, gosta muito de futebol, acompanha o campeonato, acompanha mais o Cruzeiro do que a gente. Torço pro Galo, gosto demais do canal de vocês. Amanhã tem que detonar as Marias. O time deles está muito ruim. Cara, o time deles está muito ruim mesmo, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Botafogo não está muito longe disso, não. Mas deixa para a hora lá. Vamos nessa aqui, deixa eu ver quem mais aqui para dar mais uma moralzinha. Grande Paulo, boa noite, André Gui, tropa. Estou muito pessimista. Minha expectativa é para a classificação entre 15º e 20º nesse Brasileirão. O que significa, Paulão, que você está prevendo tempos difíceis, né, disputando para não ser rebaixado. Show de bola. Aqui, ó, o Eliezer AB, o fuso voltou a ficar de 5 horas na Áustria, Brasil. Pô, tá lá na Áustria. Hoje consegui colocar ao vivo. Valeu, irmão. Cara, te enviei um e-mail importante. Abraço. Valeu, Eliezer. Depois vou dar uma olhada. Cara, é impressionante como que a tecnologia, em uma vida só, a tecnologia, ela muda o tempo inteiro. Hoje, e-mail, que era um negócio que era a forma de comunicação que a gente mais usava há pouco tempo atrás, e-mail tem que lembrar, porra, será que tem alguma coisa lá no meu e-mail? Vou dar uma olhada lá, meu irmão, fica tranquilo. E só para pegar aqui os superchats da rapaziada, né? Leonardo, grande Leonardo, tá sumido aí, compadre. Boa noite, amigos. A vergonha de 23 Verdade. continua. Nada mudou, tudo normal. Gui, nós temos um amigo em comum, Júlio Martigada. Ô, Julião, verdade. O aniversário dele ontem. O Júlio, inclusive, que me fez ficar de ressaca hoje, nesse sábado. Pô, legal saber disso, cara. Eu vou falar com ele depois. Boa, ótimo, Léo. Pô, muito bom. A gente precisa se reunir, então, e ficar uma resenha aí maneira. Legal, bacana demais. E aparece, mas não some não, irmão. Pô, tu tem que aparecer aqui. Só por curiosidade, Martigada é apelido, né? Não é o sobrenome. É apelido, é apelido. Tal qual o alter ego. Tá certo, show de bola. O Ademilton, meu amigo Ademilton, uma coisa que o Botafogo precisa urgente de goleiro. Gatito não é mais goleiro confiável. Falamos bastante sobre isso aqui, Ademilton. Grande Ademilton, que inclusive que voltou a ser membro aí. Valeu, irmãozão. Show de bola. Boa. Gatito esse que vai para a Copa América, André, pelo Paraguai, com toda certeza. E será um desfalque. E a gente não sabe se vai ter o John, se vai ter... Igor Gabriel não vai ter, né? Porque foi emprestado para o Confiança do Sergipe. Mas tem o tal do Raul, enfim, vamos ver. É isso aí. Rapaziada, daqui a pouco eu volto para dar mais a moralzona. Deixa eu puxar então para a tela. Olha só, nesse momento vai entrar. Tem muita gente com a expectativa de que eu bote Botafogo na rabeira. Eu sei disso.
E eu também estava com essa expectativa. Hoje, quando eu peguei os elencos ali para lá, e não é que o elenco do Botafogo seja bom, não. Eu vi que é bastante equilibrado, principalmente nisso que eu vou chamar de meio de tabela, né? Equilibrado para o lado ruim, tá? Da falta de qualidade. E aí, eu acho que exagerei, até depois que o Gui comentou, quando eu coloco aqui, nesse pacote, o Atlético Paranaense. Talvez o Atlético Paranaense pudesse estar mais para cima aí, mas quando eu preparei isso aí, eu coloquei esses times aí. E repito, né, os primeiros lá, times que vão lutar pelo título. Aí tem os 3 lá. Times que vão brigar por uma vaga de Libertadores. Eu não consigo dizer que esses aqui são times que vão brigar pela Sul-Americana. Não, são times que vão sobrar, vão ficar no meio de tabela e aí beliscam a vaga de Sul-Americana. E aí eu coloco o Botafogo, porque 2 páginas depois, os outros, no meu ponto de vista, conseguem estar com menos qualidade, né? E eu vou tentando explicar aqui o que eu pensei. Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense, o Bahia. Hoje eu vi que o Jean Lucas tá no Bahia. Esse maluco joga bola, cara. O volante. Inclusive, quase fez um gol. Isso. Belo gol no primeiro tempo lá do jogo contra o Inter. O Botafogo e o Bragantino. São times aqui que, pelos elencos que tem, eu não consigo enxergar como times que vão disputar para não cair. O momento do Botafogo, no aspecto defensivo principalmente, seria para colocar o Botafogo na rabeira, não tenho dúvida. Mas olhando para os elencos, e repito, continuo com a mesma opinião de ontem, por exemplo, de antes de ontem, que o elenco do Botafogo ele é completamente desequilibrado, né? Mas, e também não estou pensando em reforços, não. Os times podem se repor, então não posso imaginar quem é que vai contratar quem, janela 1, janela 2, vidraça, porra, basculante, a puta que pariu. Então, coloquei num pacote ali bem intermediáriozão mesmo, esses 6 clubes aí. Gui, fica à vontade para discordar dessa porra, dessa imagem toda aí. André, eu acho que assim, estamos alinhados em relação a isso com algumas pequenas ressalvas, vamos dizer assim. Eu acho que o Botafogo, pelo que a gente tem visto, e por ter também lacunas flagrantes, principalmente no seu sistema defensivo, é difícil cravar que o Botafogo luta por Libertadores, por exemplo. Tem potencial total para isso. E o legal do Brasileirão também é que você tem essas intercorrências durante as 38 rodadas, como tem nesse caso de 2024 a Copa América, tem o calendário, tem, enfim, lesões, suspensões, uma série de coisas que vão alternando um pouco esse curso da história. Então, eu, sendo bastante realista, vejo um Botafogo pegando um 8º, 7º lugar, né? Não nada muito mais do que isso, mas também não sei como é que vai ser a segunda janela do Botafogo, se vai haver reforços e saídas, também algum tipo de reformulação com a chegada do Arthur Jorge. Nesse cenário atual, eu não espero nada muito mais do que isso do Botafogo, não, André. E aí é isso, né? Acho que a gente acaba levando a figura do Arthur Jorge quase como um salvador da pátria, que ele tem o poder de ditar o que vai ser e o que não vai ser. E até tem, em certa parte, mas não depende só dele. A gente sabe que o departamento de futebol do Botafogo precisa ser muito mais atuante. A questão da mentalidade interna, a cobrança interna por resultados maiores precisa acontecer não só vindo do treinador. Então, o Arthur Jorge precisa vir com outros braços que respaldem esse trabalho dele e esse trabalho de mudança que ele vai ter que liderar. E ele já percebeu isso, com certeza, no primeiro jogo, com a nhaca existente nesse elenco de jogadores, e que devem ser o principal foco do Botafogo, realmente deve ser o elenco de jogadores que, enfim, já tem tradicionalmente há algum tempo uma questão ali intrínseca de fracasso, de arregada, de covardia, e que vai também nortear muito o que o Botafogo pode ou não oferecer durante essas 38 rodadas. Dito isso, colocaria o Fortaleza no pote abaixo, André. Não tenho gostado do Fortaleza ultimamente. Acho que o trabalho do Vojvoda lá também bateu num teto. Tá havendo uma reformulação, eles sofrendo também com aquele atentado terrorista no ônibus que atrapalhou bastante a questão até anímica do grupo, e a gente vê que tá tendo algum tipo de sequela, vamos dizer assim, no time como um todo, e no rendimento dentro de campo.
O Bahia também é isso aí. Hoje fez até uma partida honesta contra o Internacional, mas quando você pensa que vai, não vai, né? É um time que tem Canu e Cuesta na zaga também, sabe como é que é, emoção sempre. A gente não tá podendo falar muito, porque a nossa zaga não é nada melhor do que isso também. E acho que está bem justo. Como eu já tinha feito a ressalva, né, do Atlético, acho que o Atlético Paranaense vai brigar fatalmente para o Libertadores e Fluminense ou São Paulo descem para esse bolo aí de postulantes da Sul-Americana. Na minha visão, André. Beleza, show de bola. Muito bem explanado. O pacote que eu chamei de... É porque, assim, no primeiro momento, eu coloquei até 4 pacotes. Os 3 que eu já apresentei aqui, um último que seria a briga para o rebaixamento. Mas eu dei uma olhada e falei, cara, vou inventar um pacote aqui que eu chamo de limbo. E aí eu coloco... Ou tradicionalmente chamado de água de salsicha. Mas assim, por que seria limbo, né? Quem sabe o que significa limbo vai entender. Esses times aqui, os 3, né, os de antes, podem muito bem flertar com um rebaixamento, assim como podem flertar com a disputa até para uma vaguinha de Libertadores. Mas esses aqui, eles vão flertar muito com o rebaixamento, no meu ponto de vista, né? Me perdoe os amigos vascaínos aí, mas quando eu olho o elenco do Vasco, é um elenco que requer, né, muito mais qualidade para pensar em alguma coisa diferente disso. O Vasco meteu 4 no Botafogo. Isso mesmo, eu sei disso e a gente dá porrada aqui o tempo inteiro, né? Não tenho dúvida disso, não. É porque a comparação, para mim, não cabe só o Botafogo e o Botafogo do Campeonato Estadual e um Botafogo também que naquele momento não tinha algumas opções que hoje já tem, né, de jogadores no elenco. E como eu falei, a minha análise ela é baseada no elenco e não no momento. Então eu consigo colocar aqui o Vasco, o Cuiabá e o Cruzeiro como times que talvez belisquem uma Sul-Americana, mas vão estar mais preocupados ao longo do campeonato com a briga pelo rebaixamento. Eu pensei, essa divisão eu fiz muito mais pelos 4 últimos, que para mim esses sim são considerados, pelo menos antes do campeonato começar, como times que aquele que se livrar do rebaixamento ali, interessantemente, são os 4 que subiram do ano passado, que é o próximo pacote. Mas por isso que eu separei um pouquinho Cruzeiro, Cuiabá, dos últimos que realmente, para mim, é quase como se iniciasse o campeonato já rebaixado e tem que se virar para sair daquele pacote. Fala tu, Gui, não concorda com nada? Não tem esse negócio de limbo, o Cruzeiro é para estar caindo, o Vasco poderia estar com a gente, o Cuiabá é uma incógnita, tá contigo a bola. Concordo muito, André. Eu acho até que o Cuiabá vai flertar intensamente com o rebaixamento. Para mim, é um candidato fortíssimo para cair. Depois que o Antônio Oliveira saiu para dirigir o Corinthians, eles mantiveram o treinador auxiliar, que está sendo efetivado por lá. E não sei, eu acho que é um time que meio que tá chegando nos seus momentos finais de Série A, mas que ainda assim é bem factível esse lugar do limbo para os 3 clubes, André. O Cruzeiro, desses 3, eu acho que até é o que mais tem potencial de fazer maior graça, incrivelmente, porque ele tem uma garotada muito boa, que precisa ser trabalhada, precisa ser melhor lapidada, mas existe um potencial grande. E o treinador atual, que é o Fernando Seabra, contratado recentemente, foi o treinador da base, é um cara que sabe fazer esse trabalho de transição. Então, vejo que o Cruzeiro pode ter boas surpresas jovens dentro desse time que podem ter um movimento de golfinho, vamos dizer assim, fazer uma gracinha ali em cima, daqui a pouco voltar um pouquinho, pegar uma Sul-Americana, pá, e etc. Mas é isso, estamos alinhados nesse pacote. Beleza, beleza. Eu tava, até porque a gente vai falar daqui a pouco de Cruzeiro e Botafogo, então dei uma debruçada no time do Cruzeiro, no elenco do Cruzeiro, e aí sim, no momento do Cruzeiro, para a gente falar sobre o jogo de amanhã. Para mim, o Cruzeiro, por exemplo, ele tem um elenco mais fragilizado do que do ano passado. Saíram algumas peças ali, pelo menos de mais renome, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tem essa garotada aí, fez até uma copinha, não sei se ano passado, enfim, chegou em final e tudo,
que pode ser Foi bem vice-campeão esse utilizado. ano. Foi esse ano, então, é isso aí mesmo. Né? Por último, amigo, e aí sim, como eu falei, quem eu acho que entra no campeonato para lutar desesperadamente para não cair. E repito, eu analisei com relação aos elencos, né? Seriam os 4 que subiram do ano passado para cá: Juventude, Atlético Goianiense, Vitória e Criciúma. Né? Se eu fosse apostar, não, tem que apostar em 4 para cair. Eu apostaria nesses 4 aí. E assim, não quer dizer porra nenhuma. Esse time pode muito bem não ser, nenhum deles pode cair. Isso aí é só uma análise frente, né? Principalmente a qualidade de elenco. Eu separei o Vasco, o Cruzeiro e o próprio Cuiabá um pouquinho, uns 2 degraus para cima, exatamente porque eu olho para esses 4 aqui e acho que aí é sufoco o ano inteiro, Gui. Fala tu. Total. E existe uma discrepância de investimento desses clubes que sobem da Série B com os que estão na Série A, que é realmente notória. E até porque são instituições também, exceto o Vitória, que tem até uma torcida um pouco mais forte, e que tem um número de torcedores um pouco maior. Os outros clubes possuem uma realidade realmente de investimento diferente, de receita, tudo isso. Então, naturalmente, vão ser os 4 que são até os prováveis 4 rebaixados, mas é aquilo, né? A gente não está aqui como mãe de Ná para prever nada e cravar nada. Eu acho até que desses 4, o Atlético Goianiense é o time mais correto e que mais vai competir nessa Série A. Tem um bom trabalho do Jair Ventura desde o ano passado, sabe jogar bem em casa, tem um time interessante ali que pode realmente trazer alguém do bloco do limbo, como colocamos aqui, para a degola, a zona, o umbral da Série A, podemos dizer assim, e fazer esse jogo virar um pouquinho. Mas eu acho que em termos gerais é isso, André, não tem muito segredo. Aí tem uma galera que vai chegar e vai falar, e eu vi isso, alguns comentários disso ao longo do dia, porque teve um prognóstico do GE que coloca o Botafogo ali, em nono, por ali, né? E muita gente, olha a má vontade, não sei o quê, rapaz. Cara, mas é simples. Não quer que tenha má vontade? Prova em campo. Joga bola. E, Ganha. Nos e eu, últimos 20 jogos aí, contra times de Série A, dados até do SofaScore, Botafogo tem 5 vitórias. Pô, tu quer falar o quê? Quer meter bronca para cima de quem com esse retrospecto, com tudo que a gente tem visto nos últimos meses? Então, eu tô cansado, André, de ficar querendo defender o Botafogo de narrativa A ou B, do que jornalista fala, do que papapá, do que não sei o quê, porque o Botafogo em campo ele não produz nada diferente. Então, é isso aí. eu só complemento dizendo que peguei bastante informação, peguei um bocado de informações lá nas próprias notícias do GE. Eles colocam lá, tem uma notícia lá que eles trazem um ranking frente à opinião dos comentaristas deles. Tem uma outra notícia que traz os elencos. Então, consegui olhar, o jogador tem as fotinhas, as figurinhas de jogador por jogador, para você poder lembrar. Pô, esse aqui, hoje, por exemplo, lembrei que o Terã está no Fluminense. Caramba, nem lembrava disso, é um bom Cara, jogador. verdade. Então, assim, eu me pautei em informações que lá estão, mas é o que eu falo para todo mundo o tempo inteiro. A gente aqui é um canal de opinião. Eu venho aqui, dou a minha opinião. Vocês que estão escutando, vocês não têm que pegar essa minha opinião e sair repetindo por aí como verdade absoluta. Eu fui lá, li as matérias do GE e discordei. A minha opinião é outra. A minha opinião é que o Botafogo está um pacotinho abaixo. O Botafogo não vai disputar título, não vai disputar Libertadores. Para mim, o Botafogo é meio de tabela. Então é isso que eu acho que as pessoas têm que fazer. Elas têm que pegar as informações, aproveitar os recursos da mídia que trazem as informações sérias, informações honestas, né? E fazerem a sua análise, inclusive frente à opinião. Ouve a opinião das pessoas, filtra aquilo que presta e forma a sua opinião. Se fosse para eu abrir a matéria do GE e falar para vocês, olha, o campeão vai ser esse aqui, o outro vai ser esse aqui, da forma que está escrito lá, amigo, isso aqui não seria um canal de opinião, seria um canal igual a um monte que tem por aí, que bota
notícia na tela e fica lendo para vocês como se vocês não tivessem a capacidade nem mais de ler. Então, não dá. Essa é a minha opinião. A do Gui já é diferente em alguns aspectos, e a do GE é outra, e é assim que tem que ser mesmo. Dentro do que é honesto, é assim que tem que ser mesmo. Então, aí está entregue o nosso primeiro pacote aqui, com relação às expectativas para esse Campeonato Brasileiro que se iniciou no dia de hoje.